Alô, vencedores, seja muito bem-vindo a mais um Carreira de Sucesso. E olha, gente, vou logo dizendo para você, não perca por nada o programa de hoje, porque está simplesmente maravilhoso. Porque tem uma convidada muito, muito boa, especialista em pessoa. A vida dela é trabalhar, e formar e desenvolver carreiras. E hoje o nosso programa é para você que tem uma carreira, que quer acelerar o seu desenvolvimento, acelerar aquela promoção, ou você que já chegou num cargo almejado, mas tem alguns pontos que precisam ser olhados com mais carinho, mais cuidado, para não cair, né? Então é para você essa conversa de hoje. E está aqui comigo a minha querida, linda, maravilhosa, plena, Lohane Souza. Gente, a Lohane, ela é a CEO da Acelere, ela também faz parte da BRH Brasil e é também especialista, com todo carinho, especialista em gestão de pessoas. E lógico, mãe de duas lindas meninas. O terceiro título é o mais importante de todos, né? Com Muito certeza. obrigada, Sidmar, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, fazendo um programa que a gente espera que gere muito valor para as pessoas, né? Ótimo, muito bom. Ela faz parte da família do Carreira de Sucesso, já é carteirinha carimbada aqui com a gente, né? Lohane, vamos falar sobre carreira. Aquela pessoa que está iniciando, ou aquele que já está há algum tempo no mercado, ou aquele que já está no mercado há bastante tempo, mas estacionou. Que também Perfeito. hoje é um perigo, né? Sim. Vamos começar por este, aquele que já está sentado na cadeira de gerente, já tem uma confiança muito consolidada pelo seu gestor, já está com um time assim bem seguro, tem aquela segurança do cargo, segurança do tempo de empresa. Já viu essa fala? Não, gente, eu Muitas estou aqui, já vai vezes. fazer 15 anos, 13 anos, estou aqui há 17 anos, 10 anos. Então, corremos o risco de cair aonde? Na zona do Conforto. conforto. E aí, o que você fala para ele? Me conta. Bom, primeiro é importante que essa pessoa identifique os seus cases para ir traçando uma carreira paralela, uma vez que existe a tendência do PJ, né, do pessoa jurídica. Uhum. Muito em Hoje, alta muito hoje. em alta, em especial no centro-norte do Brasil, muito difícil um Uhum. executivo ser contratado como CLT, carteira assinada. Exatamente. Ontem eu estava num processo de Hunter, exatamente isso. Todos os candidatos já vinham do segmento de PJ, já estavam todos maturados de pensar com a cabeça de PJ. Perfeito. Existe segurança em cargo? Não existe segurança alguma. Em especial quando a gente está falando de tantas mudanças tecnológicas, né? A gente está vivendo aí a grande onda da inteligência Da artificial, judicial. que não é uma onda que vai passar Mas pelo rapidamente, na contrário. verdade, ela vai avançar, ela vai aumentar, né? E aí a gente tem que entender que essas novas tecnologias, elas vêm substituindo muito do que é hoje o grande diferencial dos executivos, que é o repertório, né? Então você vai no chat Uhum. GPT e fala erros e acertos de um líder, ele vai te trazer todos. Então, aquilo que o líder, que o executivo tem de mais precioso, que é o seu repertório, Sua que é a criatividade, sua né? é aquilo que ele adquiriu com quilômetro rodado, através dos seus Uhum. erros, dos seus acertos, né? Uhum. É a sua sabedoria adquirida, e isso não é tão mais precioso. Aí vem muito da atitude, né? E a atitude, às vezes, você tá cansado, né? É. Em alguns momentos da vida, você se sente cansado. Por isso que é importante ir traçando essa carreira paralela. Eu acho assim que a IA é algo assim que veio tão forte para ficar como a internet. Não tem como você desvincular qualquer coisa na nossa vida sem internet. E assim Isso. vai ser a IA. Mas ainda acho que a identidade de cada um ainda vai fazer a diferença. Eu vejo a IA como uma inspiração, uma Isso. luz, uma sugestão, um banco de ideias rico. Mas eu preciso dar a minha cara, a minha identidade, sabe, o meu cheiro, a minha cor naquela fala. Então, é isso que eu acho que as empresas querem: profissionais antenados, gente que não descarta a modernidade, o avanço da tecnologia, mas que não perca a sua identidade. Sim. Quem eu sou, os seus valores, os seus princípios, porque nós não podemos pensar que um dia a tecnologia vai roubar os nossos valores. Não Não vai. faz sentido, né? Não vai. Por mais que o mundo seja tecnológico, por mais que o mundo seja integrado a um sistema e tudo faz parte de um grande ecossistema,
nós ainda somos pessoas. Sim. E eu e você que trabalhamos com pessoas sabemos o valor que é nisso. Como é que um líder pode linkar a tecnologia com a sua identidade, com a sua personalidade, Lohane? A tecnologia, como você disse, ela vem trazendo essa inspiração, esse repertório. Respostas que antes era mais difícil adquirir. Então, eu até convido as pessoas ao exercício, né, de entrar lá no Google, no Gemini, lá. Agora o Google está trazendo lá no topo da página já o algoritmo da inteligência artificial dele, que é o Gemini. Faz uma pergunta, né? Porque tem gente que ainda acha que é como você antes já tinha acesso a Google. Não, é diferente. A informação ela vem muito mais bem estruturada, né? Então, assim, quando você tem essa inspiração, você consegue avançar muito em repertório. Aí você tem espaço para criar, para criatividade, para atitude, para imprimir a sua identidade, né? Então, por exemplo, né? Você vai facilitar um treinamento. Antes, você investia muito tempo fazendo curadoria de conteúdo. Você tinha que pesquisar muito. Ir em vários livros, pesquisar aquela coisa toda. Agora você faz uma pergunta e já tem o conteúdo. E aí, você vai só facilitar? Não, encurtei caminho. Não precisa gastar mais tanto tempo. Não, agora você vai gastar o tempo que você tem, o que sobrou, para você elaborar uma experiência de aprendizagem muito bacana, né? Então, não é só mais Ctrl+C, Ctrl+V. Não é mais só conteúdo. Então, o que eu tô querendo dizer é, aproveite o tempo que sobrou para que a sua atitude diante do conteúdo que você já tem, para que você entregue algo a mais. Não é mais só o conteúdo, né? E esse algo a mais vem muito da vivência e da experiência, sim, não é? Eu acho que todo conteúdo ele pode ser bem explorado, bem explanado, mas em seguida tem que ter um case, tem que ter uma vivência, tem que ter uma experiência. Olha, inclusive isso se aplica nessa e nessa situação, porque ainda os exemplos são os maiores facilitadores de uma memorização de um conteúdo. Isso é por isso que as historinhas, o storytelling. Por isso que o storytelling são tão preciosos no aprendizado. Porque eu desenvolvo um conteúdo ou começo contando um fato, uma experiência, um storytelling, e aí vem o conteúdo. O que você pensa disso? Faz sentido? Faz todo sentido. Inclusive, assim, falando de liderança para esse líder que é o executivo, que já tem muito tempo de carreira, eu entendo que nunca foi tão importante saber contar a sua história, né? E esse executivo, quando ele já tem mais tempo, realmente, ele precisa saber contar a sua história, contar o seu repertório, para que ele seja valorizado. Acho que é uma das boas dicas que a gente pode dar para quem tem muito tempo de carreira. Às vezes, a gente tem uma cultura, né, Sidmar, que é assim, a gente não pode contar dos nossos feitos, porque senão a gente é visto como arrogante, prepotente, né? Mas tem uma diferença muito grande entre eu falar, fui eu que fiz. Não, eu e o meu time fizemos isso. Então, a gente não pode deixar de preparar a nossa história para mostrar para as pessoas o quanto a gente pode gerar valor e assim a gente tem o nosso passo valorizado. Você acha que tem problema da pessoa reconhecer as suas virtudes, competências e qualidades? De forma alguma. Isso não é bem-vindo, é bem visto no mundo dos negócios? Qual que é a diferença em um profissional que se conhece, que sabe que ele se sente muito confortável, ele sente muita vontade de desempenhar X, Y tarefa, e aquele que chega batendo no peito e fala, olha, nisso aqui eu mando, nisso aqui eu domino, isso aqui. Qual que é a diferença? Eu entendo que a diferença está no time, no momento em que você fala. A construção da fala, né? Então, assim, imagine que você está numa reunião com um novo profissional para um projeto. Aí ele chega na mesa já falando, não, isso aqui eu sei, isso aqui eu domino, isso aqui eu fiz, esse é o case. Esse não é o momento certo. Esse não é o momento certo de falar o que você sabe, o que você fez. A não ser que caiba dentro da reunião uma apresentação, né? Sim. A não ser que caiba, às vezes você é um consultor, antes de começar você vai fazer a sua apresentação. Mas se não couber a sua apresentação do que você sabe, do que você fez, ela vai vir durante a reunião. Mas você sabe que até mesmo numa apresentação eu tenho que saber colocar bem as palavras, sim, porque se eu estou chegando naquele grupo, ou se tem algum novato, eu já sou do grupo há muito tempo, mas tem novato, a maneira como eu me apresento também fala muito dos meus valores, né? Sim. Eu posso me apresentar valorizando quem eu sou, sem passar um tom de arrogância.
de soberba, de prepotência, de achar que eu sou melhor, não desfazer do conteúdo do outro, não desfazer do trabalho do outro. Eu vejo muito isso quando alguém assume um cargo numa empresa ou chegando, ele é novato naquela empresa, e aí ele chega e começa a querer mostrar muito serviço, desfazer tudo que foi feito, desconsiderando a trajetória de alguém. Mesmo que esse alguém tenha sido demitido. Eu acho que um pouquinho de humildade, a sandália da humildade nunca fica apertada em ninguém. Sim. Ela calça muito bem. E um novato, antes dele mostrar todo o seu potencial, ele precisa primeiro conquistar as pessoas. Sim. E por mais que você acredite que o que foi feito não é consistente, não há necessidade de eu criticar o feito do outro, né? Basta eu começar o meu. Basta eu fazer. E aí eu entendo que muito desse contexto, né, de se eu dou exemplo, e aí dentro do meu comportamento, que tá mostrando a minha entrega, que por si mostra a minha entrega, se dentro disso eu falo do que eu sei, eu tô dentro do contexto. Se eu dou crédito ao outro, respeito ao outro, não falo mal dos ausentes. Isso. Valorizo, né, o legado do outro. Exatamente. E escuto o outro, porque muitas vezes numa reunião também, Sidmar, acontece de a pessoa, ela é tão centrada em si, né, que ela não escuta quando o outro tá falando, ela não dá atenção, ela tá olhando no celular, ela tá olhando. Isso também gera uma percepção de arrogância. Interrompe muito a fala do outro, né? Passa aquele sentimento de, olha, sua opinião não é importante, eu sei mais. Interessante, nós começamos essa fala falando da IA. Mas você percebeu que numa reunião dessa, a IA não está presente. Todo mundo tem que ter usado antes, não dá pra usar na hora. Pois é, tem que ter usado antes. Mas se eu usei bastante a IA, mas eu não soube transmitir aquele conteúdo, eu não soube ter uma postura adequada na reunião, o que vai adiantar aquele conhecimento da IA? Sim. Então ainda volta que o que vai prevalecer são os relacionamentos interpessoais. A atitude das pessoas. As atitudes das pessoas, né? Então, um gestor que tem tempo de carreira, que já está há bastante tempo no cargo, ele tem que ser aquele maestro que vai conduzindo a participação de todos os integrantes, de uma maneira leve, de uma maneira interativa e valorizando a fala de cada um. Sim. E não cortando, interrompendo. Não é nada disso. Essa habilidade não é transmitida através da inteligência artificial. Ela até vai te falar o que fazer, o que não fazer, mas a atitude na hora é com de você. fazer, ela vai estar só a direção. Né? É o GPS, ele vai me conduzir. Mas quem vai pegar no volante para dirigir sou eu. É o famoso conhecimento, habilidade e atitude, né? Aham, Ele vai te trazer o conhecimento. A habilidade é com você e a atitude com você. Exatamente. Ambos se completam. Mas achar que só saber da IA é o suficiente para me garantir ou me promover ou trazer os resultados esperados, não é. É isso. E então, nós estamos começando pelo extremo, né? Toma tempo na empresa. E aquele que acabou de chegar, que está trabalhando, que acabou de ser promovido ou quer buscar uma promoção, que é exatamente o oposto desse caso que nós escrevemos. Quais são as atitudes mais importantes ou relevantes para esse profissional que quer desenvolver uma carreira? Primeiro, ele assumir a postura de quem já está no cargo que ele almeja, né? Então, se você é um analista, se você quer ser um líder, o que um líder faz? O que o melhor líder da sua empresa executa? Como que é o comportamento dele? O que ele faz? O que ele fala para ser reconhecido como um bom líder? Já começa a se comportar como ele, modele ele, né? Isso é bacana. Modelagem, E esse modelar, você vai ver o que ele faz de muito bom e aquilo que ele faz que você normalmente não admira e outras pessoas também não admiram. Perfeito. Porque não tem um líder perfeito. Sim. Né? E principalmente como que aquele líder que você admira e quer modelar reage e lida com os próprios erros. Sim. Como ele lida com a crítica, como ele lida com a rejeição, como ele lida com o elogio, como ele lida com o próprio ego. Sim. Então, essa percepção, né? Porque eu sempre penso que ninguém pode ensinar se primeiro não aprender com alguém. Sim. O bom mestre, o grande mestre é aquele que sempre se espelha em alguém. Ninguém é tão bom que não possa aprender um pouco mais. Então, eu acredito ter foco também, né? Saber o que eu quero. O que eu quero? Qual que é? Eu vejo as pessoas muito perdidas. Elas querem pagar as contas no final do mês, querem um recurso melhor de vida, mas não tem uma clareza do que ela quer como profissional.
qual é o caminho que eu quero trilhar para me chegar naquele cargo. Não, eu quero chegar a ser um CEO, ou então eu quero ser um empresário. Tá bom? Ninguém nasce pronto. Tudo bem, você pode ser um empresário, mas comece a interpreender, ou seja, ser empresário da sua carreira, né? da sua própria carreira, né? Boa. Ser empresário ali dentro da empresa do outro. Sim. Acho maravilhoso quando um colaborador é empresário da empresa do outro. O que quer dizer isso? Eu ajo como dono. Naquele projeto, eu estou empreendendo naquele projeto. Eu sempre costumo dizer, Lohane, que eu não preciso de um CNPJ para me empreender. Sim. Então, ouvir o outro, modelar alguém, ter foco, o que mais que você acha que é importante? Eu gosto muito o empreender a carreira. Ontem eu estava mentorando uma jovem, ela vai saber quem é. Posso falar o nome? Laiane. E a gente estava falando sobre... coisa boa. A gente estava falando sobre o processo de empreender a carreira e o quanto é diferente quando você enxerga o seu empregador como cliente. Uhum. Porque quando você enxerga o seu empregador como alguém que paga o seu salário, você cobra de forma inadequada, você não tá preocupada com o relacionamento, com a satisfação que ele tem em relação a você. Você o vê como um inimigo, como um Talvez concorrente até adversário. Um inimigo, alguém que está querendo usar mais do que do o seu adequado poder. do seu poder, tá querendo ganhar na relação, né? Ele sempre ganha e eu sempre perco porque eu sou empregada e ele é empregador, enfim. Quando você começa a enxergar seu empregador como cliente, você sim vai cobrar dele, você vai se posicionar, mas você vai fazer isso como você faz com o seu cliente. Você não educa o seu cliente? Às vezes você tem que se posicionar com o seu cliente, você educar ele. De uma maneira sutil, educada, bem gentil, contextualizada. Isso, mas eu vou direcionando o meu cliente para o caminho que eu quero que as coisas aconteçam. Perfeito, você senta com o seu cliente e fala assim, olha, você não pode fazer isso no seu negócio, porque você vai incorrer nesse problema, então isso não vai ser bom para você. Só que você faz isso com cuidado, olhando no olho, escolhendo bem as palavras, o tom de voz, bem contextualizado. Respeitando a trajetória dele, o time dele. Ou então aquele cliente que não é um gestor, mas é aquele colaborador que tem um cliente de vendas e o cliente quer determinadas coisas que para ele não pode, existe um limite. Aí eu preciso trabalhar o meu cliente dizendo para ele, olha, eu quero muito te servir, te ajudar, mas isso que você está me pedindo vai fora do nosso padrão. Perfeito. Então, a pessoa que também é empresário, ele vai entender isso, que tem um limite. Eu penso assim, as pessoas têm o direito de pedir tudo. Sim. E eu tenho o direito de dizer sim ou não de tudo. Perfeito. E tá tudo certo. Como a gente diz isso, que é o diferencial, né? Mas continua aí no seu raciocínio, que estava muito interessante. Assim, quando eu olho para o meu empregador como cliente, eu vou me preocupar com ele está sempre com um saldo de satisfação, então sempre está com um saldo positivo, né? Então, se eu vou cobrar, se eu vou educar, eu vou me preocupar também em estabelecer créditos, né? Fazer algo a mais para ele ficar satisfeito comigo, né? Eu vou me preparar bem para gerar valor nas minhas opiniões. Isso, bacana. Né? Então, eu vou manter nele o sentimento de que está valendo a pena ser meu cliente, ser meu empregador. Entendi. Né? Agora, quando é essa relação de colaborador e patrão, empregador, até que isso flui, né? De uma certa leveza, às vezes nos bastidores em tanto, mas na frente do chefe a coisa fica um pouquinho mais leve. Mas sabe onde que eu vejo que pega muito essa competição, esse clima até de inimigo, adversários? É quando nos pares. Ontem eu também estava mentorando uma pessoa, só que eu não vou dizer o nome. Então, não é uma coisa muito positiva, não pode falar. No final ficou, mas a construção não foi muito fácil. Entendi. E essa pessoa, ele é um gestor de uma área e tem um outro gestor de outra área. Então, eles são pares. E ele bate de frente, os dois batem de frente muito, com devida demanda. Um quer uma coisa, o outro quer diferente, e aí tem atrito. A ponto de falar, olha, quer saber uma coisa? Vai te tratar. Pá, desliga o telefone. Meu Deus. E aí fica aquele clima pesado, né? Aí precisa ligar para o dono da empresa para intervir na situação e acaba a paz de ambos. Acho que os dois perdem. Sim. Os dois com certeza perdem. Mas a minha fala com ele foi justamente isso, para ele começar a olhar essa pessoa não como um par
de igual para igual, porque os dois no organograma estão na mesma posição. Ambos são gerentes. Mas começa a olhar para ele como um cliente. Perfeito. Pensar nele como um cliente. Eu perguntei, você diria para um cliente, quer saber uma coisa? Vai te tratar. Perfeito. Quer saber uma coisa? Tô nem aí para você. Pá! E quer saber uma coisa? Vai para aquele lugar. Né? E desliga o telefone na cara de um cliente. Você faria isso? Nunca. Nunca. Porque você não é doido, em sã consciência, fazer isso e ser mandado embora na hora. E não é só mandado embora de uma empresa, você se queima no mercado. Você faria isso? Não. Então, comece a olhar para ele com esse olhar de que nós somos parceiros, que ele é meu cliente e naquela hora eu sou um fornecedor dele. E assim, não precisamos ser amigos, não precisamos sair junto no final de semana, depois do trabalho. Não necessariamente não precisamos, porque não tem muita empatia, mas tem que ter o respeito de cliente com fornecedor. Sim. Eu acho que esse é o X da questão. E isso, tecnologia não dá. Percebe como mais que a gente avança na tecnologia, ainda tem o lado humano das relações, Total. que pesam muito. E são dois grandes executivos, dois gigantes na área, cada um na sua área. Ambos são muito bons, mas ambos estão pecando por falta de habilidade de enxergar o outro como parceiro, enxergar o outro como fornecedor. E você é meu cliente. Nessa hora que eu vejo que a coisa se complica muito, até com o colaborador e o chefe fica mais leve, mas de par para par, estou vendo que tem mais atrito. E não é o primeiro caso que eu me deparo. Várias outras situações também eu me deparei com isso. Olha, não consigo. Eu achei ela arrogante, soberba. Pois é, nossa, principalmente assim, a área mais a financeira com a área do comercial, né? Falei, pois é, começa a olhar para ela como alguém que tem uma meta para bater e que vender não está fácil e que ela precisa da liberação de um crédito. A empatia. A empatia, ela tem meta para bater. Se ela não bater essa meta, é o segundo mês consecutivo, no terceiro eu estou na rua, né? E se ela não tiver vários clientes para você avaliar o crédito, você também pode perder o emprego. E aí deixa de ser concorrente, rivais, adversários e passam a ser parceiros. Sim. Faz sentido? Faz todo sentido. E esse processo de empatia, ele é um processo sempre desafiador, né? Para que as pessoas consigam não levar para o coração, né? Não levar para o coração, não trazer para o pessoal. Existem divergências funcionais que são naturais. Como que eu faço, né? para ter uma divergência com o par e não levar para o coração? Existe alguma técnica? Existe algum caminho? A empatia é o caminho. A empatia é o caminho. Bacana. E para ter empatia com quem eu não tô conseguindo ter, porque tem aquela pessoa que, nossa, eu não tô aguentando. Aquela coisa que já me dá náuseas, já era a relação. E eu preciso recuperar porque eu preciso trabalhar junto, né? Com essa pessoa, o que a gente orienta sempre é busque pontos em comum. Para isso, eu preciso me abrir com a pessoa. Então, eu preciso chamar ela minimamente. Quando tem esse tipo de situação, eu falo, sai da empresa, vai para um café. Horário comercial. Atividade profissional. Vocês não vão fazer nada que não seja profissional. É atividade profissional. Senta num café, abre seu coração e se permita conhecer o outro, né? Se permita conhecer, fala, deixa eu me apresentar de novo, vamos começar de novo? Deixa eu me apresentar a minha história, eu nunca tive a oportunidade de contar a minha história pra você. Olha só. Que aí você vai conseguir perceber que aquela pessoa, às vezes, nasceu na mesma cidade, mora no bairro próximo. Ou tem algum dores conhecimento, que você também tem. Tem algum conhecimento que ela gosta, tem alguma dor parecida, algum hobby similar. E quando você encontra um ponto com a pessoa, é natural que você se conecte mais com ela. E a partir disso, a partir do ponto em comum, eu estabeleço empatia e eu tenho que fazer acordo. Tem que fazer acordo. Bacana. Acordo é o quê, gente? Nós vamos fazer o seguinte, eu e você. Quando eu não conseguir estabelecer junto a você empatia, eu tô vendo que eu tô ficando chateado e irritado, eu vou te pedir um tempo. Vou te pedir 30 minutos e a gente vai voltar a falar. Pode ser assim? Pode ser assim. Então, esses acordos, eles são extremamente necessários. Entre marido e mulher, a gente tem que fazer. Fantástico, fantástico. Porque é um relacionamento, né? Muito complexo. E quando for de longo prazo, fica mais... Quanto mais prazo, mais complexo fica. E assim, nesse acordo também estabeleceu, olha, quando você me pede, fala naquele tom, aquilo me tira do sério. Isso. Ou quando você vem com uma exigência sem saber da minha demanda, isso também me tira do sério. Então, eu queria que nesse acordo a gente respeitasse a demanda do outro, o tempo do outro. Perfeito. Fantástico. E dá sempre 1 hora para fazer o que você precisa. Estabelecer, acordar. Isso. Quanto tempo que você quer. Agora, tudo isso é fantástico. Muito, muito bom mesmo. Parabéns. Eu acho que tudo isso vem com uma
capa, né? Uma cobertura chamada autoconhecimento de ambas as partes. Boa. Quem não tem autoconhecimento não consegue fazer um pacto, não consegue ter empatia, principalmente por isso. Porque, olha, se você fosse colocar no lugar do outro, você vai saber que você também já fez aquilo. Você também já ficou nervosa, você também falou o que você não queria, você também já perdeu a paciência, tem alguém que você também não suporta. Sim. Mas as pessoas não têm essa preocupação de entender a si próprio. Sim. Eu quero muito entender o outro, quero muito entender com o absurdo que o outro fez, não, sabe como é que pode fazer uma coisa dessa, mas nunca se perguntou, e eu? Como é que eu reagiria numa situação dessa? Ou às vezes eu não fiz aquilo, mas eu fiz outra coisa muito similar àquilo. Então, esse autoconhecimento, eu digo que é a grande bola da vez para todos nós. Sim. E é um exercício constante, né? Quanto mais eu me percebo, mais fácil é lidar com o outro. E hoje a gente está falando de inteligência artificial, se a gente está falando que é tão importante ter uma atitude positiva, porque conhecimento todo mundo vai ter. Então, o que vale mesmo agora é a minha atitude. Exatamente. Se eu não tenho autoconhecimento, como que eu vou ter uma atitude positiva? Exatamente. Ou seja, mais do que nunca o chá está em evidência, né? Está em autoconhecimento, põe assim, inteligência artificial. Embaixo do chá vem o IA, bem pequenininho. Aí vem o quê? Habilidade. O IA não vai me dar. Não vai. Atitude também não vai me dar. E aí eu preciso de autoconhecimento. Preciso de autoconhecimento. Preciso reconhecer as minhas limitações. Preciso saber os meus pontos de melhoria. Ter coragem para ver. Foi tão interessante que eu também, um dia desse, com outro mentorado, alguém disse algumas coisas sobre ele. E eu, no momento que eu vi estar com ele, obviamente, eu tive que levar essa situação a ele, né? Com todo respeito, amor e... Eu sempre falo, com amor e carinho você pode falar qualquer assunto. E qual foi a reação dele? Totalmente avessa, não aceitou de jeito nenhum. Ele começou a denegrir a imagem de quem falou. Tipo, quem é ele? Você já viu quem é a pessoa? Você já viu os resultados dessa pessoa? Olha ali lá fora para você ver o carro que ele anda. Aí eu comecei a pensar, bom, pera lá. Não faz sentido. Então, tudo bem, ele pode não ser uma pessoa de grande resultado, ele pode não estar num carro de alto status, mas desconsidera isso e fica com a fala dele. Faz sentido o que falou? Até que ponto o que ele disse a meu respeito procede? Até que ponto isso é uma verdade? Né? Então, ou seja, tudo bem que ele não é uma pessoa de grande referencial, mas pode ser que naquela limitação dele, ele disse algo que eu preciso olhar para mim. Então, essa coisa de ouvir o que me é desconfortável exige o autoconhecimento. Total. Então, eu percebi que ele não quis ouvir o principal, que foi a mensagem da conversa. E logo partiu para quem falou. E o que é mais importante, Lohane? Quem falou, o que falou? O que falou, O que falou. É a reatividade, né? A pessoa já... Exatamente, ou seja, comecei a diminuir o outro para não fazer sentido o que ele falou. E quanto mais eu parto para essa atitude de não querer ouvir o que o outro falou, mais o que o outro falou tem verdade. Verdade. Né? Mais o que o outro falou tem verdade. Porque se você me diz algo que eu sei que não procede, eu fico em paz. Sim. Falo, não, tá tudo bem, não tem nada a ver comigo, esquece. Né? Mas se o que você falou causou em mim uma resistência, aí de fato eu preciso olhar. E não é fácil fazer isso, Lohane. Não é. É muito desconfortável ouvir sobre os seus pontos fracos, porque todo mundo gostaria de escondê-los, né? A gente preferia escondê-los. E aí tem um livro que é muito legal, que é o da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeita, e depois ela escreveu A Coragem de Liderar, para quem tem essa dificuldade de se assumir os seus pontos de atenção. Assumir seus pontos fracos, todos temos, ninguém é perfeito. Mas quem tem muita dificuldade disso é porque tem muita insegurança, muito medo de ser descoberto, né? E aí acaba perdendo tanta energia com isso, que acaba não conseguindo mostrar o ponto forte. Tipo assim, é verdade, você falou sobre mim, procede. Eu reconheço, eu sei que é uma área que eu estou em total atenção. Essa área está plenamente no meu radar, eu tenho trabalhado, desenvolvido, mas está no processo. O que você falou é verdade. Quer falar até sobre um ponto fraco meu, né? Tava falando mesmo? Aqui agora. E você tem? Tenho muitos. Nossa. Mas o principal é a minha habilidade de perder coisas. Eu tava falando com meu marido aqui agora, antes de começar, eu falei, amor, eu descobri que o Apple Watch, aquele reloginho da Apple, que ele apita
se ele estiver longe do iPhone, eu vou parar de perder o iPhone, porque no último mês eu perdi meu iPhone 4 vezes. Conseguiu recuperar? Hoje esse é Sempre novo. pagando recompensas. 4 4 vezes? vezes. 4 vezes. Ontem foi a última, inclusive. Mas eu compreendo, bebê Porque, novo, né? Não, e assim, por que disso, né? Eu não sou a pessoa mais organizada. Então, eu tô sempre muito acelerada. Só que, olha só. Olha o esse nome da meu empresa ponto- dela, gente. Acelera o nome da minha empresa. O meu ponto fraco, que é ser desorganizada, porque eu sou muito acelerada, me leva. É uma consequência. É um sintoma de eu ser muito focada na minha produtividade. Então, eu faço tudo muito Entendo. rápido. E, ao mesmo tempo, eu sou muito criativa. Então, criativa e rápida, você acha que eu vou ser organizada? Então, em geral, os seus pontos fracos, eles são o contrário, o antônimo Daquilo que é forte. Só que se eu ficar focada eu vou buscar recursos, como, por exemplo, o Apple Watch, pra eu parar de ter prejuízo. Pois é. Mas eu não vou focar nisso e falar assim, ai, gente, ninguém pode descobrir que eu não sou organizada. Não, gente, realmente eu tenho que trabalhar com gente organizada, porque eu não Isso. sou a pessoa mais E organizada. pedir ajuda, né? E pedir Pessoal, ajuda. por favor, vamos fazer um checklist na saída aqui. Vamos olhar todas as portas, o que eu esqueci, Exato. todas as gavetas, o que não ficou por aí. Vamos olhar, deixa eu ver, cadê isso? Aí faz o checklist, cadê o celular, cadê a chave do carro, tal de perder chave. Nossa. Eu perco a chave. Perder chave também. Eu nem ando mais. Meu marido já cansou de fazer chave para mim, vou fazer mais uma para você. É isso. E aí, assim, imagine uma pessoa super criativa, criando rápido, acelerada, cobrar que ela seja organizada. E aí a gente até tem que assumir. Aí vamos falar de modelos mentais, né? Quando eu olho pro outro, eu só vejo também o ponto fraco do outro, é o meu óculos. Eu coloquei um óculos de só focar no ponto fraco do outro, né? Nossa. E eu fico com muito medo de descobrirem os meus. E a maior parte das pessoas tem esse modelo mental. Sim. De focar no ponto fraco do outro e não deixar ninguém descobrir o meu. Né? E aí a relação vai ficando mais difícil, né? Porque não se conhece, não se aceita e principalmente não se ama, né? Acho que amar a si próprio é muito falado, mas muito difícil de ser vivido. Nós, na maioria das vezes, nós somos os maiores carrascos de nós mesmos. Cobramos perfeição de nós mesmos. Sim. Temos dificuldade de aceitar as nossas limitações, de entender que você não é perfeito. Tudo bem, não sou perfeito, eu posso até falar, mas você não pode falar, não. Você não pode falar. Né? E, na verdade, a imperfeição é exatamente isso, perceber que eu não sou e que o outro vai enxergar. Sim. Tá? E tá tudo certo, é porque eu me amo, apesar de não ser perfeita, né? Saber que nós somos amados por Deus, mesmo sendo quem nós somos. Perfeito. Ele nos amou primeiro, né? Um amor incondicional. Tem uma frase que o meu pastor gosta de falar muito, meu querido pastor Aloysio, um abraço para ele. Ele diz o seguinte: tá me devendo uma visita, hein? Tá me devendo uma visita lá com as meninas. E ele costuma dizer: não há nada que eu faça que vai fazer Deus me amar mais. Não há nada que eu deixe de fazer que vai fazer Deus me amar menos. Ah, que lindo. Ele me ama incondicionalmente, aquilo que um Deus é capaz de amar. Que lindo. Então, não há nada, eu não preciso conquistar fazendo coisas para conquistar. Eu faço porque já sou amada por Ele. Que coisa linda. É diferente, né? Fazer para querer agradar o coração de Deus. Que petulância, alguma coisa que eu possa fazer? Não. Mas reconhecer que Ele já fez tudo por mim, que eu sou amada por Ele, aí sim, isso agrada o coração dele. Então, essa percepção de quem eu sou, de que eu sou amada, de que eu estou no processo de construção e de melhoria, me faz aceitar o que o outro fala de mim. Às vezes eu fico envergonhada, não confesso. Às vezes eu fico constrangida, né? Fico triste comigo. Totalmente válido. Né? Mas não muda a minha posição de quem eu sou. Eu sou uma filha amada, né? Eu sou uma vencedora. Daí o meu slogan de sempre me dirigir aos meus queridos como alô, vencedores. É isso que eu sou. Né? Lohane, para a gente falar, nós falamos do quem está começando, falamos de quem já está no topo há mais de 10 anos e aquele que está no intermediário, que também é muito delicado, né? Muito perigoso, é uma zona assim muito tênue, que tem uma linha muito tênue que separa para me perder a promoção ou para me galgar uma promoção. Como é que eu faço? Eu preciso trabalhar com 2 universos distintos. Essa pessoa, em geral, ela tá bem ocupada, né? No auge da carreira. Assim, quem tá nesse momento de transição, subindo, né? Subindo. Ele era um encarregado, depois ele passou a ser um coordenador, passou a supervisor, agora ele é gerente, depois ele pode ser o gerente geral ou pode ser o diretor.
Em geral, ele já percebeu uma coisa, mas é importante que ele priorize, que é o network. É muito importante não esquecer que quem abre as portas são as pessoas. Então, eu posso ter todas as condições de entrar numa porta, que é conseguir alcançar o posto de diretor. Mas quem vai abrir a porta para eu sentar naquela cadeira é uma pessoa. Uau! Então, eu preciso me preocupar com os meus relacionamentos. Não só com as minhas entregas, minhas tarefas, meus projetos, né? Eu preciso me preocupar com os relacionamentos dentro e fora da empresa. Uau. Porque às vezes eu tô trabalhando tanto que eu não vou naquele evento. E aí, quando eu fico desempregado, eu fico maluco, porque eu não tenho conexão, não conheço ninguém. E aí eu tenho que, às vezes, me submeter a uma proposta de trabalho muito inferior, porque eu não tenho boas conexões que possam me abrir as portas em outras empresas. Isso é muito importante hoje no mundo nosso atual, dessa modernidade, da gente estar criando boas conexões. Por isso que eu digo sempre, servir, você nunca vai perder em ser útil a alguém, servir alguém. Nunca. Primeiro porque Deus não fica devendo favor a ninguém. Tudo que você faz foi visto e registrado por Ele, e a seu tempo a recompensa virá. E aqui também, né? Eu sei que tem algumas pessoas que nós fazemos, bom, amanhã são conexões, e tem aquela que eu faço sem esperar nada. Sim. Sem esperar nada. Sim. E tem outras que nós fazemos esperando que foi criada uma conexão, que no tempo certo vai ter um crédito, vai ter uma memória, me lembrei, foi uma lembrança boa, foi uma memória agradável. Então isso não tem tecnologia. Não tem. Isso é gestão. Isso é Isso é pessoa, isso é um a um, esse é meu jeito de ser, é o meu DNA, eu posso são os até meus valores. usar a tecnologia a meu favor no sentido da rede social, né? Sim, tá. Isso. Fui num evento, me conectei com a pessoa. Não, deixa eu te seguir aqui, porque aí você cria aquela proximidade. Entendi. Mas ninguém vai fazer, a tecnologia não vai fazer por você. Não vai fazer. Querida, nós já estamos já no final, infelizmente, já está acabando nosso tempo. Foi tão bom, foi tão agradável. É sempre bom falar com você. Eu sempre aprendo muito quando tenho o privilégio de desfrutar da sua presença. Mas qual o recadinho que você diria para essa pessoa que hoje está numa carreira em ascensão, alguém que está construindo uma carreira? Porque a construção de uma carreira, o que é uma carreira? É a somatória de várias experiências de emprego. Isso é uma carreira. É a somatória de vários empregos. Então, você fez uma carreira. Uma coisa é ter um emprego, uma coisa é construir uma carreira. Para quem está na construção de uma carreira, o que você diria a essa pessoa hoje? Olhando para aquela câmera ali. Meu Deus, tem tanta coisa que eu gostaria de dizer, mas eu vou dizer duas. Por favor. Duas. A primeira, não pare de buscar a sua evolução técnica e comportamental. Nunca pare. Quanto mais a tecnologia evolui, quanto mais as coisas acontecem na sua vida, mais coisas estão acontecendo lá fora. Então, é o que hoje é chamado de lifelong learning, né? Não é aprendizado ao longo da vida. Você tem que aprender com tudo e o tempo todo. Então, entenda que, pelo menos uma vez por semana, aprenda algo novo. Sabe? Estude. E sobre você também, autoconhecimento. Porque quando a gente está falando, não é só conhecimento técnico. E a segunda coisa é, se preocupe com a percepção dos outros. Uau! Por quê? Muitas vezes a gente entende que entregar o meu, fazer o meu algo a mais é suficiente, eu tô sendo visto. E tá cada um fazendo o seu. Então, o algo a mais acaba sendo o que todo mundo que é competente e naturalmente tende a subir na carreira, tá fazendo. Seus colegas, seus concorrentes estão fazendo algo a mais. Não é isso que vai te levar ao topo. O que vai te levar ao topo é a percepção do outro de que você está fazendo algo a mais. Então, eu preciso não só fazer, eu preciso garantir que o outro saiba que eu fiz, que eu tô fazendo, e fazer isso com elegância, fazer isso com generosidade, mas não deixar de fazer o seu marketing pessoal. Né? Então, se preocupar em fazer com que a percepção das pessoas seja positiva em relação à sua entrega, em relação a você como pessoa. Aí entra os relacionamentos, né? Então, estude sempre e se preocupe com a percepção dos outros, porque são as pessoas que abrem e fecham portas. Exatamente. Muito lindo, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo, que você continue sendo o que você é, uma vencedora. E a você, meu querido vencedor, até o nosso próximo programa. Um grande abraço, vencedores.